Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu quero falar com vocês sobre contrabando legislativo, que é um termo que veio publicado no informativo 803 do STF. Eu não vou me ater ao conceito, porque muitos sites, se você for no Google, por exemplo, você vai encontrar esse termo com bastante facilidade, em que alguns blogs, alguns sites, eles esmiuçaram essa decisão, explicando de uma forma bem clara o que seria o contrabando legislativo. Eu vou tentar avançar um pouquinho e fazer uma relação com o direito financeiro e com uma outra decisão do STF relacionada ao Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, que é uma decisão já um pouco antiga do STF, mas que tem tudo a ver com essa manutenção da segurança jurídica e medidas provisórias. Então vamos falar primeiro a tese fixada, vamos compreender esse termo que seria contrabando legislativo, que foi um termo trazido durante o julgamento pela ministra relatora desse caso, Rosa Weber. A tese fixada foi a seguinte: é incompatível com a Constituição Federal a apresentação de emendas a uma medida provisória que não tenha pertinência temática com o tema central dessa medida provisória. Em outras palavras, se uma medida provisória está tramitando, não é possível que uma emenda a essa medida provisória seja realizada se ela não contiver pertinência temática com o tema central da medida provisória. O que tema central seria esse? O tema central que for, mas que tem que existir relevância e urgência, que são os requisitos exigidos pela Constituição Federal. Eu vou te dar um exemplo para que você compreenda melhor esse tema. O exemplo utilizado é a própria norma apreciada no informativo 803. O STF analisou uma medida que já tinha sido convertida em lei, que era a medida provisória 472 de 2009. Dentro dessa medida provisória 472 de 2009, tinha por acaso uma emenda que justificava, que caracterizava exatamente o contrabando legislativo. Do que tratava? Qual era o tema principal da medida provisória? Ela tratava de matérias educacionais, fiscais e tributárias. E dentro dessa medida provisória foi incluída uma emenda tratando sobre exercício e fiscalização da profissão de contador. Então é um assunto que você vê que não tem relevância, não tem urgência e por outro lado não tem qualquer pertinência temática com matérias educacionais, fiscais ou tributárias. Está ali regulamentando a fiscalização, a regulação de uma profissão, a profissão de contador. A gente pode resumir tudo isso que eu falei, esse exemplo e o conceito em um parágrafo pequeno que está constando nesse informativo. Se você quiser copiar, pode copiar, que é o seguinte: uma vez estabelecido o tema relevante e urgente, toda e qualquer emenda parlamentar em projeto de conversão de medida provisória em lei se limitaria e se circunscreveria ao tema definido como urgente e relevante, não podendo extrapolar e colocar dentro de uma medida provisória emendas relacionadas a outros temas, a outros assuntos. É interessante até que eu li um texto recente de um deputado falando que no Congresso o deputado, o parlamentar, ele precisa ficar muito atento quando uma medida provisória está sendo aprovada. Porque dentro dela é possível que contenha de jabuti até tartaruga de Galápagos, de tão amplo que o tema pode ser. Outro deputado chegou a relatar que uma mesma medida provisória recente e aprovada continha mais de 50 assuntos diferentes. Então vejam a importância desse julgamento em que o STF, reconhecendo pela primeira vez esse contrabando legislativo, optou pelo quê? Declarou a inconstitucionalidade da norma? Não. Optando pela segurança jurídica, os ministros do STF, por maioria, entenderam que essa norma, ainda que ela tenha uma emenda que não teria pertinência temática com o tema central, essa norma ela seria constitucional. Porém, o que aconteceu a partir de agora? Emitiu-se uma ciência ao Congresso Nacional para que esse comportamento, para que esse costume inconstitucional, de acordo com o que diz, conforme até cita o ministro Luiz Roberto Barroso, para que esse costume constitucional não venha a se repetir. Então essa norma, por uma segurança jurídica, porque se essa norma fosse declarada inconstitucional com efeitos ex tunc,
Vocês imaginem quantas e quantas medidas provisórias nós já tivemos que passaram e se transformaram em lei e que contém esse contrabando legislativo tratando de normas que não especificamente com o tema central da medida provisória. Então, optando por uma segurança jurídica, a norma foi declarada constitucional, mas a partir de agora, toda medida provisória que contiver esse contrabando, esse costume inconstitucional, ela vai ser declarada inconstitucional se ela for convertida em lei. Qual é a relação que eu quero fazer? Anote do lado desse informativo, dessa decisão, no informativo 803, que esse contrabando legislativo pode ser relacionado a um princípio em direito orçamentário, lá em direito financeiro. Nós temos um princípio chamado princípio da exclusividade. Ele fala que a lei orçamentária só pode conter receita e despesa. E tudo aquilo que vier além dessas normas relacionadas a despesa e receita não poderão ser aceitas. Elas serão inconstitucionais, ilegais dentro daquela lei orçamentária. Isso está escrito no artigo 165, parágrafo 8º da Constituição Federal. É o que se chama orçamentos rabilongos. Seria um apelido para esses orçamentos que contêm diversos outros assuntos que não apenas receita e despesa. Então essa seria a relação bem rápida que eu poderia fazer com vocês com o direito financeiro. E agora a gente finaliza falando sobre o Instituto Chico Mendes. O Instituto Chico Mendes foi criado através de uma medida provisória que foi convertida em lei. Só que ele também, essa medida provisória do Instituto, também tinha um costume inconstitucional. Era outro costume que não o contrabando legislativo. O costume inconstitucional era a ausência de passagem da medida provisória que criou o Instituto por uma comissão mista, conforme fala a Constituição Federal e exige essa tramitação por uma comissão mista da medida provisória. A ausência dessa passagem, no entendimento inicial do STF, tinha dado origem à inconstitucionalidade ex tunc. Posteriormente a essa decisão, no mesmo dia, o Advogado-Geral da União alertou o STF. Se essa decisão de hoje valer para todas as medidas provisórias que já foram convertidas em lei e que não passaram por uma comissão mista, nós teremos do dia para a noite mais de 500 medidas provisórias inconstitucionais. E aí o STF, exatamente no dia seguinte, reanalisou a sua posição e mudou o posicionamento, dizendo que aquela decisão de inconstitucionalidade ela seria pró-futuro, fazendo a mesma ciência que aconteceu aqui, alertando o Congresso Nacional que aquela tramitação, daquela forma, sem passagem por uma comissão mista, não poderia mais acontecer, mas aquelas medidas provisórias que já tinham sido convertidas em lei, e dentro dessas 500, vocês imaginem, estava a Bolsa Família. Então, dentro todas essas 500 medidas provisórias, contrariando o que diz a Constituição, foram declaradas constitucionais. Em virtude de que argumento? Segurança jurídica. Então, aqui neste caso do contrabando legislativo, é a mesma situação. Em nome da segurança jurídica, deixou que todas as medidas provisórias que contivessem até a data desse julgamento um contrabando legislativo fossem declaradas constitucionais. Mas, a partir de agora que o Congresso Nacional já tem ciência dessa prática inconstitucional, toda norma que o STF analisar e que contiver o contrabando legislativo, ela vai ser declarada inconstitucional. Então vejam a importância desse argumento segurança jurídica nessas duas decisões. Espero que vocês tenham compreendido essas relações que a gente fez, mas que é muito rico para a prova de vocês. Se vocês puderem relacionar toda vez que aparecer um julgado, que vocês conseguirem fazer essa relação com outra disciplina, com outra decisão, eu acredito que enriquece a sua resposta, enriquece numa prova oral, numa prova discursiva. Então é isso, eu desejo boa semana para todos vocês, bons estudos, até a próxima, tchau!